Esse vídeo pode salvar vidas. Assista até o final, inscreva-se e compartilhe com quem você se importa. O feminicídio não afeta todas as mulheres de maneira igual. Mulheres negras, indígenas e LGBTs enfrentam uma realidade de violência que vai muito além das dinâmicas de opressão tradicionais. Elas estão expostas a um ciclo de violência ainda mais profundo, onde o racismo, a homofobia e o indigenismo se entrelaçam, tornando essas mulheres ainda mais vulneráveis. A interseccionalidade não é apenas um conceito, ela é a chave para entender como essas discriminações se combinam para criar um cenário de opressão sistêmica, onde as mulheres dessas comunidades são vistas como alvos fáceis, com pouca ou nenhuma proteção. E o que a sociedade tem feito para lidar com essa realidade? Será que estamos tratando todas as mulheres da mesma forma ou estamos ignorando as especificidades que fazem com que essas mulheres sejam mais suscetíveis à violência extrema? A verdade é que a violência de gênero contra mulheres negras, indígenas e LGBTs não é um simples reflexo de desigualdade, mas uma conjunção de desigualdades históricas, culturais e sociais que as coloca no centro de uma violência silenciosa e invisível. A luta contra o feminicídio precisa ser inclusiva e, para isso, precisamos compreender as complexidades de cada grupo, reconhecer suas especificidades e, finalmente, adotar políticas públicas eficazes. Mas como podemos reverter esse quadro? A resposta está em promover um entendimento profundo da interseccionalidade, para que políticas públicas, atitudes e ações sociais possam ser moldadas com foco na real necessidade de cada grupo. Somente dessa forma conseguiremos criar um ambiente mais seguro e justo, onde todas as mulheres, independentemente de sua raça, etnia ou identidade de gênero, possam viver sem medo. 1. Desigualdades raciais e sociais que contribuem para a violência contra mulheres negras. A violência contra as mulheres negras é um reflexo profundo das desigualdades históricas e estruturais que permeiam a sociedade. Desde a escravidão, as mulheres negras foram desumanizadas, tratadas como propriedade e subjugadas à violência física e psicológica. Esse legado de opressão ainda vive nos dias de hoje, e as mulheres negras continuam a enfrentar um sistema que as marginaliza não apenas pela sua condição de gênero, mas pela sua raça. A violência contra essas mulheres é sistemática, repetida e muitas vezes invisível, justamente porque está enraizada em uma estrutura social que não vê valor nas suas vidas. O racismo estrutural é o principal motor dessa violência. Ele se manifesta de maneira explícita e implícita, desde a discriminação nos espaços de trabalho até a maneira como as mulheres negras são retratadas na mídia. No caso específico da violência de gênero, o racismo se entrelaça com o machismo, criando uma interseção única de opressão. Mulheres negras são mais vulneráveis ao feminicídio do que mulheres brancas, e isso se deve não só à violência de gênero, mas também ao preconceito racial que torna essas mulheres menos protegidas e visíveis nas políticas públicas de segurança e justiça. Essas desigualdades são alimentadas por uma cultura de desvalorização da vida da mulher negra, onde seus corpos são vistos como menos importantes ou mais expendáveis. A normalização dessa violência, muitas vezes banalizada pela sociedade, contribui para a falta de ação por parte das autoridades competentes. A violência contra as mulheres negras se torna, assim, um ciclo vicioso que passa despercebido até mesmo pelos próprios sistemas de segurança pública e saúde, que frequentemente falham em dar a devida atenção e respeito a essas mulheres. Isso se reflete em dados alarmantes que mostram que o feminicídio das mulheres negras é mais recorrente, muitas vezes, tratado com menos seriedade. Além disso, a invisibilidade das mulheres negras nas políticas públicas relacionadas à violência de gênero agrava ainda mais o cenário. Programas de apoio às mulheres, como delegacias especializadas e serviços de acolhimento, raramente abordam as especificidades da violência que afeta as mulheres negras. Esses serviços, muitas vezes voltados para as mulheres brancas, falham em reconhecer o papel do racismo nas dinâmicas de violência e não oferecem soluções práticas para as mulheres negras que enfrentam essa opressão dupla. A ausência de políticas públicas que tratem a violência de gênero de forma interseccional faz com que muitas mulheres negras sejam forçadas a viver sem a devida proteção ou suporte institucional. Outro ponto crucial é a dificuldade que as mulheres negras enfrentam ao buscar justiça. Muitos casos de violência são subnotificados, pois as mulheres negras sentem que não serão levadas a sério pelas autoridades. Isso ocorre porque, culturalmente, suas denúncias muitas vezes não são valorizadas, e seus relatos não têm o peso necessário para sensibilizar a sociedade e as instituições. Além disso, as mulheres negras, em sua maioria, estão inseridas em contextos de desigualdade social, onde o acesso à justiça e aos serviços de proteção é ainda mais limitado.
Esse ciclo de falta de apoio e representação é o que torna a violência contra elas ainda mais invisível e difícil de combater. Para combater o feminicídio das mulheres negras, é essencial que as políticas públicas sejam reformuladas para levar em conta a interseccionalidade entre gênero e raça. A luta contra a violência de gênero não pode ser desassociada das questões raciais, pois a opressão racial é um dos pilares que sustentam a violência contra essas mulheres. Além disso, é necessário que a sociedade e as autoridades reconheçam a urgência desse problema e comecem a investir em ações de conscientização e proteção que contemplem as especificidades das mulheres negras. Somente a partir de uma abordagem interseccional e com uma participação ativa das mulheres negras na construção dessas políticas, podemos começar a quebrar o ciclo de violência e garantir um futuro mais seguro e igualitário para todas. 2. A vulnerabilidade das mulheres indígenas e LGBTs dentro das dinâmicas familiares e sociais. As mulheres indígenas enfrentam uma das formas mais complexas e multifacetadas de violência de gênero, que vai muito além das questões de gênero e envolve a histórica opressão colonial, a perda de terras e a marginalização de suas culturas. A violência doméstica e o feminicídio dentro das comunidades indígenas são, em grande parte, subnotificados, devido à dificuldade de acesso à justiça e à violência estrutural imposta pela sociedade branca e colonizadora. Em muitas áreas remotas, onde as mulheres indígenas vivem, as autoridades são escassas, e a presença de instituições que possam protegê-las é quase inexistente. Isso cria uma situação onde essas mulheres sofrem em silêncio, muitas vezes sem os recursos necessários para se protegerem ou denunciarem seus agressores. Além disso, o isolamento geográfico das comunidades indígenas contribui para a marginalização das mulheres, tornando-as mais vulneráveis a abusos. A falta de infraestrutura, como transporte, comunicação e saúde, agrava ainda mais a situação dessas mulheres, que ficam à mercê de uma violência contínua. A dificuldade de acesso a serviços de saúde e apoio psicológico, além da falta de assistência jurídica, impede que as mulheres indígenas busquem ajuda ou consigam escapar de situações de violência. Esse cenário cria um ciclo vicioso onde as mulheres, muitas vezes, são forçadas a retornar a seus agressores ou a viver em um ambiente de constante medo e opressão. A invisibilidade das mulheres indígenas nas políticas públicas de proteção contra a violência de gênero também é um problema significativo. Embora o Brasil tenha avançado em algumas questões relacionadas ao feminicídio, a falta de foco específico nas populações indígenas torna as políticas públicas ineficazes para lidar com a violência enfrentada por essas mulheres. As políticas de combate à violência de gênero, muitas vezes, não consideram as particularidades culturais e sociais das mulheres indígenas, e por isso falham em abordar as causas profundas da violência que elas enfrentam. Essa falta de abordagem intercultural nas políticas públicas resulta em um distanciamento da realidade dessas mulheres e em um agravamento das suas condições de vida e de segurança. Por outro lado, as mulheres LGBTs, especialmente as travestis e transexuais, enfrentam uma violência igualmente brutal e sistemática. A transfobia é uma das formas mais cruéis de violência de gênero, e as mulheres LGBTs, em sua maioria, são vítimas de uma sociedade que não as aceita ou reconhece como iguais. Elas enfrentam violência tanto dentro de suas próprias famílias quanto em espaços públicos, sendo constantemente alvo de discriminação, preconceito e agressões físicas. Além disso, o estigma social associado à identidade de gênero dessas mulheres torna ainda mais difícil a busca por apoio, já que muitas vezes elas são rejeitadas por suas famílias e pela sociedade em geral. Esse desprezo pela sua identidade contribui para a solidão e o desamparo das mulheres LGBTs. A violência contra mulheres LGBTs também é exacerbada pela falta de políticas públicas que as incluam de forma eficaz. As políticas de proteção à mulher, em sua maioria, não consideram as especificidades das mulheres trans e travestis, o que as coloca em uma posição ainda mais vulnerável. Muitas mulheres LGBTs são rejeitadas por serviços públicos, como hospitais, delegacias e centros de apoio, simplesmente por causa de sua identidade de gênero. Essa rejeição institucional contribui para o aumento da violência, pois elas não encontram suporte quando precisam de ajuda. Além disso, o mercado de trabalho, onde as mulheres LGBTs são frequentemente discriminadas, agrava ainda mais a situação, levando muitas delas a viver em condições de extrema vulnerabilidade. Dentro do contexto familiar, tanto as mulheres indígenas quanto as LGBTs enfrentam desafios únicos. As mulheres indígenas, com sua forte ligação à comunidade, frequentemente enfrentam resistência interna quando buscam denunciar abusos ou quando se rebelam contra normas sociais repressivas.
O medo de ser marginalizada dentro da própria comunidade, ou de enfrentar a desaprovação de familiares e líderes espirituais, pode fazer com que muitas mulheres indígenas se calem diante da violência. Esse isolamento cultural e familiar, que as mulheres indígenas vivem, torna ainda mais difícil quebrar o ciclo de violência, pois as redes de apoio e solidariedade são limitadas e, muitas vezes, invisíveis. Para as mulheres LGBTS, a violência dentro das famílias é um fator que agrava ainda mais a sua vulnerabilidade. Muitas vezes, elas são forçadas a se afastar de suas famílias devido ao preconceito, o que as coloca em situações de risco. A falta de aceitação dentro do núcleo familiar pode resultar em abandono, rejeição e até mesmo agressões físicas. Isso as coloca em uma situação de desamparo, sem nenhum suporte emocional ou financeiro. A violência doméstica contra mulheres LGBTS, especialmente em famílias conservadoras ou tradicionais, é um dos maiores desafios para garantir a segurança e o bem-estar dessas mulheres. O estigma social e familiar as coloca à margem da sociedade, sem os direitos e proteção que outras mulheres têm. Além disso, tanto as mulheres indígenas quanto as LGBTS enfrentam o desafio da invisibilidade em espaços públicos e políticos. A luta dessas mulheres muitas vezes é ignorada ou minimizada, o que perpetua ainda mais o ciclo de violência e opressão. As mulheres indígenas não são suficientemente representadas nos espaços de decisão política, o que resulta em uma falta de ações específicas para combater a violência que enfrentam. Da mesma forma, as mulheres LGBTS enfrentam uma falta de representação política e de apoio institucional que as coloca em pé de igualdade com outras mulheres. A luta por políticas públicas inclusivas e interseccionais é fundamental para garantir que essas mulheres tenham a proteção e os direitos que merecem, sem a marginalização ou discriminação que muitas vezes enfrentam. 3. Como criar políticas públicas inclusivas e interseccionais para a prevenção da violência. Para que o enfrentamento ao feminicídio seja realmente eficaz, é crucial que as políticas públicas não apenas abordem a violência de gênero de forma geral, mas que também sejam interseccionais, ou seja, que considerem as múltiplas camadas de opressão que diferentes grupos de mulheres enfrentam. A interseccionalidade, conceito fundamental na luta pelos direitos humanos, reconhece que o racismo, a homofobia, o machismo e outras formas de discriminação não atuam de forma isolada, mas se sobrepõem e criam formas únicas de opressão. Portanto, uma política pública eficaz precisa compreender essas interações e tratar as causas estruturais da violência, adaptando as soluções para as necessidades específicas de cada grupo vulnerável, como as mulheres negras, indígenas e LGBTS. Primeiramente, é importante que as políticas públicas reconheçam e abordem as desigualdades históricas que afetam as mulheres de diferentes origens. As mulheres negras, por exemplo, enfrentam uma dupla opressão, tanto pela sua raça quanto pelo seu gênero. Da mesma forma, as mulheres indígenas e LGBTS também têm suas vulnerabilidades específicas, que devem ser levadas em consideração ao formular políticas de proteção. Por exemplo, políticas públicas voltadas para a violência doméstica precisam incluir ações específicas para garantir o acesso das mulheres negras às delegacias e aos serviços de saúde, que muitas vezes não estão preparadas para lidar com as questões raciais. Isso também se aplica às mulheres indígenas, cujas necessidades culturais e linguísticas devem ser respeitadas dentro dos serviços de proteção e justiça. Além disso, é essencial que essas políticas públicas sejam pensadas de forma integrada, envolvendo diferentes áreas do governo e organizações da sociedade civil. A criação de uma rede de apoio que envolva serviços de saúde, assistência social, educação e segurança pública é fundamental para garantir a proteção e o acolhimento das mulheres em situação de violência. Essas políticas devem ser construídas em diálogo com as próprias comunidades, para que se possa entender as especificidades de cada grupo e formular estratégias que atendam às suas necessidades reais. A participação ativa das mulheres negras, indígenas e LGBTS na formulação dessas políticas é essencial para que elas se sintam representadas e para que as soluções encontradas sejam adequadas à sua realidade. Uma abordagem crucial em políticas públicas inclusivas é a criação de espaços de atendimento que sejam culturalmente sensíveis. Mulheres negras, indígenas e LGBTS enfrentam barreiras específicas quando procuram ajuda, devido ao estigma social e à discriminação que sofrem. As mulheres negras, por exemplo, podem ser tratadas com desdém nas delegacias e centros de acolhimento, enquanto mulheres indígenas muitas vezes não encontram profissionais que compreendam as suas necessidades culturais ou que falem sua língua. Criar serviços especializados para esses grupos, que contemplem suas realidades e respeitem suas identidades, é um passo fundamental na luta contra o feminicídio e a violência de gênero.
As políticas públicas também precisam ser proativas, indo além do simples atendimento às vítimas e focando na prevenção. A educação e a conscientização sobre igualdade de gênero e respeito à diversidade devem ser uma prioridade desde as escolas até os espaços de trabalho. Programas educacionais que desafiem os estereótipos de gênero, raciais e étnicos, promovendo o respeito pela diversidade, são ferramentas essenciais para a mudança cultural. A prevenção ao feminicídio não pode ser tratada como uma questão secundária, mas como uma prioridade política, que deve ser inserida em todos os aspectos da sociedade, desde a educação até a mídia e a cultura popular. A criação de políticas públicas inclusivas também passa pelo reconhecimento da importância de um sistema de justiça acessível e igualitário. O acesso à justiça para mulheres negras, indígenas e LGBTs deve ser garantido, com tribunais e serviços de apoio adequados às suas realidades. Isso inclui a capacitação de juízes, promotores e policiais para lidar com questões interseccionais, além de assegurar que as vítimas tenham acesso à assistência jurídica gratuita e a uma rede de apoio emocional e psicológico. Somente com um sistema de justiça que seja sensível às especificidades de cada grupo, será possível garantir que as mulheres recebam a proteção e a reparação que merecem. Além disso, as políticas públicas devem ser sustentadas por um investimento contínuo em campanhas de conscientização que promovam os direitos das mulheres e combatam a cultura de violência. Essas campanhas devem ser direcionadas a diferentes públicos, como jovens, comunidades e até mesmo policiais e profissionais de saúde. A mídia também tem um papel fundamental nessa questão, sendo uma ferramenta poderosa para educar a sociedade e gerar empatia. Representações justas e positivas de mulheres negras, indígenas e LGBTs nas mídias, por exemplo, podem desconstruir estereótipos e ajudar a promover uma cultura de respeito e igualdade. Finalmente, é fundamental que essas políticas públicas sejam continuamente avaliadas e ajustadas. O que funciona para um grupo pode não ser eficaz para outro, e as mudanças na sociedade exigem respostas rápidas e adaptáveis. Portanto, é necessário criar um sistema de monitoramento e avaliação das políticas de proteção, para garantir que elas atendam às necessidades da população de forma eficaz e que as mulheres em situação de violência não sejam deixadas à margem. A construção de políticas públicas inclusivas e interseccionais requer compromisso, mas é um passo essencial para garantir que todas as mulheres, independentemente de sua raça, etnia ou identidade de gênero, possam viver sem o medo de serem vítimas de violência ou feminicídio. 4. O impacto da mídia e representações culturais no feminicídio de mulheres negras, indígenas e LGBTs. A mídia desempenha um papel crucial na construção de narrativas sobre as mulheres, e quando se trata de mulheres negras, indígenas e LGBTs, essas representações estão frequentemente carregadas de estereótipos e desumanização. A forma como essas mulheres são retratadas na televisão, no cinema e nas redes sociais tem um impacto direto na forma como elas são percebidas pela sociedade. Muitas vezes, elas são marginalizadas ou excluídas das narrativas principais, ou então são retratadas de maneira violenta, vulnerável ou submissa. Essas representações distorcidas alimentam uma cultura de desprezo e desvalorização, o que contribui diretamente para a normalização da violência contra elas, incluindo o feminicídio. O estereótipo da mulher negra, por exemplo, está muitas vezes associado à ideia de força e à resiliência, o que, à primeira vista, pode parecer positivo, mas acaba por ocultar as lutas reais que essas mulheres enfrentam. Essa supermulher negra é muitas vezes vista como invulnerável, o que faz com que sua dor, sofrimento e necessidade de apoio passem despercebidos. O feminicídio de mulheres negras é muitas vezes minimizado pela sociedade, que, por não enxergar sua vulnerabilidade real, não reconhece a gravidade das situações de violência que elas vivenciam. Isso se reflete na falta de cobertura midiática sobre o feminicídio dessas mulheres, que raramente recebem a mesma atenção das vítimas brancas. Já as mulheres indígenas enfrentam um tipo de invisibilidade ainda mais cruel. A mídia raramente as representa de forma justa ou verdadeira, e quando faz, é frequentemente com base em estereótipos que associam as mulheres indígenas à natureza, à submissão ou à exotificação. A falta de representação real e digna das mulheres indígenas nas mídias contribui para que a violência que elas sofrem seja negligenciada. O feminicídio de mulheres indígenas não é apenas uma questão de gênero, mas também de racismo e desumanização, e a ausência de uma representação adequada nas mídias contribui para a marginalização dessas mulheres, dificultando a conscientização sobre sua luta e seus direitos. No caso das mulheres LGBTs, a mídia frequentemente as retrata através da lente da tragédia ou do escândalo,
reforçando narrativas de sofrimento e violência, mas sem dar espaço para suas histórias de vida, resistência e empoderamento. As travestis e transexuais, em particular, são frequentemente retratadas como vítimas de ódio e violência, mas essas representações muitas vezes ignoram o contexto mais amplo de discriminação e transfobia que alimenta essa violência. A narrativa de justiça para as mulheres LGBTs muitas vezes se resume à sua vitimização, sem realmente abordar as causas estruturais da violência que elas enfrentam, como o preconceito institucionalizado e a falta de políticas públicas direcionadas a elas. Além disso, as representações de mulheres negras, indígenas e LGBTs nas mídias raramente são positivas ou empoderadoras. Quando essas mulheres são representadas, muitas vezes são vistas como personagens secundários ou com poucas oportunidades de mostrar sua complexidade. A ausência de papéis principais para essas mulheres, especialmente em produções de grande visibilidade, contribui para sua marginalização na sociedade. Isso reflete diretamente a ideia de que suas vidas e histórias não têm o mesmo valor que as histórias das mulheres brancas ou heteronormativas. Ao perpetuar esses estereótipos, a mídia reforça uma cultura de exclusão e desprezo que alimenta a violência contra essas mulheres. Contudo, a mídia também tem o poder de ser uma ferramenta transformadora. Quando bem utilizada, ela pode mudar narrativas, desafiar estereótipos e criar uma cultura de respeito e empatia. Representações positivas e justas de mulheres negras, indígenas e LGBTs são essenciais para desconstruir os preconceitos que sustentam a violência contra elas. A mídia pode ser uma aliada poderosa na luta contra o feminicídio, ajudando a criar uma visão mais humana, complexa e digna dessas mulheres, e colocando suas histórias no centro do debate público. Além disso, é necessário que as representações midiáticas de mulheres negras, indígenas e LGBTs se ampliem para incluir uma diversidade de experiências e perspectivas. As mulheres dessas comunidades não devem ser vistas apenas através da lente da violência e da vitimização, mas também através de suas conquistas, contribuições culturais e histórias de superação. A inclusão dessas mulheres nas mídias não deve ser apenas uma questão de visibilidade, mas também de representatividade verdadeira, onde elas sejam mostradas em toda a sua complexidade, como indivíduos com autonomia e poder para mudar suas realidades. A mídia também pode amplificar as vozes dessas mulheres, permitindo que elas se expressem e compartilhem suas histórias de maneira autêntica. Ao dar espaço para que mulheres negras, indígenas e LGBTs contem suas próprias narrativas, a mídia ajuda a humanizá-las e a trazer suas lutas à tona. As histórias dessas mulheres, quando contadas por elas mesmas, têm o poder de sensibilizar a sociedade e provocar mudanças nas atitudes e comportamentos das pessoas. A representação verdadeira e justa é, portanto, uma ferramenta poderosa na luta contra o feminicídio e contra a violência de gênero. Por fim, a mudança na maneira como a mídia representa as mulheres negras, indígenas e LGBTs deve ser acompanhada por uma conscientização pública mais ampla sobre as questões que afetam essas populações. É necessário que a sociedade compreenda que a mídia não é apenas um reflexo da realidade, mas também uma ferramenta que pode moldar essa realidade. A forma como vemos as mulheres negras, indígenas e LGBTs influencia diretamente como tratamos essas mulheres em nossas interações diárias, em nossas instituições e, claro, nas políticas públicas de proteção. Portanto, a transformação na mídia é uma parte essencial para a construção de uma sociedade mais justa, onde a violência contra essas mulheres não seja mais aceitável nem normalizada. 5. O papel das organizações e movimentos sociais na proteção de mulheres negras, indígenas e LGBTs contra o feminicídio. As organizações sociais desempenham um papel fundamental na proteção das mulheres e no enfrentamento do feminicídio, especialmente no caso das mulheres negras, indígenas e LGBTs, que enfrentam um contexto de violência estrutural e histórica. Elas têm a capacidade de fornecer apoio direto a essas mulheres, oferecendo serviços de acolhimento, orientação jurídica e apoio psicológico, mas também de pressionar o governo para a implementação de políticas públicas mais inclusivas e específicas para esses grupos. Essas organizações muitas vezes atuam onde o Estado falha, fornecendo uma rede de apoio que é crucial para a sobrevivência das mulheres em situação de risco. Movimentos como o #MeToo, o movimento indígena, e os grupos LGBTs têm sido essenciais na visibilidade das experiências de violência e opressão vividas por essas mulheres. Eles têm dado voz às que, muitas vezes, são ignoradas pela sociedade, e têm pressionado por mudanças significativas nas leis que protejam essas populações vulneráveis. A visibilidade gerada por esses movimentos tem ajudado a conscientizar a sociedade e a abrir o diálogo sobre questões muitas vezes negligenciadas.
A luta contra o feminicídio não pode ser feita isoladamente, ela precisa do apoio e da mobilização de grupos que compreendam as nuances da opressão racial, étnica e de gênero. Esses movimentos têm também a capacidade de criar espaços seguros onde as mulheres possam denunciar suas experiências sem medo de retaliação ou estigmatização. Muitas mulheres negras, indígenas e LGBTs, especialmente aquelas em comunidades mais isoladas ou marginalizadas, têm dificuldades para buscar ajuda devido ao medo da discriminação ou da incompreensão das autoridades. Movimentos sociais oferecem um espaço de acolhimento onde essas mulheres podem encontrar apoio, solidariedade e um caminho para a transformação de suas realidades. Isso é essencial, pois muitas vezes as vítimas de violência se sentem sozinhas e desamparadas, e esses espaços funcionam como redes de suporte vital. Além disso, as organizações sociais não se limitam a oferecer apoio às vítimas, mas também se dedicam à educação e à prevenção. Elas promovem campanhas de conscientização sobre a violência de gênero, educando a sociedade sobre os sinais de abuso e a importância de quebrar o ciclo de violência. No caso das mulheres negras, indígenas e LGBTs, essas campanhas devem ser adaptadas para levar em conta as especificidades de cada grupo, abordando as formas de discriminação que essas mulheres enfrentam e como combatê-las. A educação e a conscientização são ferramentas poderosas para prevenir o feminicídio, pois ajudam a mudar a mentalidade social e a promover um ambiente de respeito e igualdade. As organizações também desempenham um papel crucial na promoção de políticas públicas inclusivas. Embora o governo tenha implementado algumas medidas para combater o feminicídio, as políticas voltadas para mulheres negras, indígenas e LGBTs ainda são limitadas. As organizações sociais e movimentos têm pressionado por leis mais eficazes, que considerem as múltiplas camadas de opressão que essas mulheres enfrentam. Por exemplo, é necessário garantir que as mulheres indígenas tenham acesso a serviços de saúde e apoio jurídico nas áreas rurais, onde a violência muitas vezes é mais difícil de ser denunciada. Da mesma forma, as mulheres negras e LGBTs precisam de políticas públicas que considerem suas especificidades culturais e raciais. Além disso, as organizações sociais podem atuar na criação de abrigos seguros e redes de proteção que atendam diretamente às mulheres negras, indígenas e LGBTs. Esses abrigos precisam ser espaços de acolhimento, onde as mulheres possam não apenas escapar da violência, mas também reconstruir suas vidas com dignidade. Muitas vezes, mulheres vítimas de feminicídio estão em situações de total vulnerabilidade, sem recursos financeiros ou apoio familiar. Esses serviços devem ser fornecidos de forma acessível, com especial atenção às barreiras que podem existir para as mulheres em situação de rua ou com dificuldades de mobilidade. O papel das organizações também envolve o monitoramento contínuo da implementação das políticas públicas. Após pressionar por mudanças legislativas, essas organizações devem se assegurar de que as leis e serviços estejam sendo aplicados de forma justa e eficaz. Isso inclui acompanhar o funcionamento das delegacias, hospitais e centros de apoio, garantindo que as mulheres negras, indígenas e LGBTs recebam o tratamento adequado. A fiscalização das políticas públicas e a responsabilidade do governo em garantir sua aplicação correta é uma parte essencial do trabalho dessas organizações, sem a qual as mulheres vulneráveis podem continuar sendo negligenciadas. Por fim, é importante destacar que as organizações sociais não estão sozinhas nessa luta. Elas precisam da colaboração de outros setores da sociedade, incluindo o Estado, a sociedade civil e a mídia. A luta contra o feminicídio é um esforço coletivo, que requer a participação de todos. A mídia, por exemplo, tem um papel fundamental em dar visibilidade a essas questões e sensibilizar a população para a necessidade de ações urgentes. A sociedade precisa entender que a proteção das mulheres negras, indígenas e LGBTs contra o feminicídio não é apenas uma responsabilidade das organizações sociais, mas de toda a sociedade, que deve trabalhar unida para erradicar a violência de gênero. Agora que você entende melhor como a interseccionalidade entre gênero, raça e identidade de gênero contribui para a violência contra mulheres negras, indígenas e LGBTs, é hora de agir. Não podemos mais ignorar as desigualdades que essas mulheres enfrentam, nem fechar os olhos para a violência que as persegue todos os dias. O feminicídio não é apenas uma estatística distante, ele está enraizado em questões estruturais que precisam ser combatidas de forma coletiva e urgente. Isso significa que cada um de nós tem um papel crucial na mudança dessa realidade. E a mudança começa com a conscientização, a ação e, principalmente, o apoio a essas mulheres que ainda enfrentam um sistema de opressão invisível. Você está disposto a ser parte da solução?
O que você pode fazer para ajudar a combater a violência contra essas mulheres em sua comunidade, no seu círculo social, no seu dia a dia? Cada ação conta. Compartilhar esse vídeo, espalhar as informações e se engajar ativamente com movimentos sociais que lutam pela igualdade e proteção das mulheres é um passo importante. Não podemos esperar mais, é hora de transformar essa realidade. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo sobre como podemos construir uma sociedade mais justa, onde todas as mulheres, independentemente de sua raça, etnia ou identidade de gênero, possam viver sem medo de serem vítimas de violência. Compartilhe esse vídeo com quem você se importa, porque a luta contra o feminicídio é de todos nós. Juntos, podemos fazer a diferença.